Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia, eu sou Johnny Schemberg e estou saudando você, telespectador. Está no ar o nosso jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Banco do Agricultor Paranaense, juro alto não põe o pé. Você entra, conta seus planos e o gerente bota fé. Para os pequenos e médios agricultores, é mais que dinheiro. Para quem vive do campo, é o melhor parceiro. Ei, beleza! Nesse banco tem ajuda. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. É juro baixo o ano inteiro. Pega din-din, pega din-din, pega din-din. No Banco do Agricultor Paranaense, os pequenos e médios agricultores têm crédito com juros reduzidos e que pode chegar a zero para programas como energias renováveis e irrigação. Juros baixos para crescer? Fale com o Banco do Agricultor Paranaense. Pega din-din, pega din-din. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O dólar comercial encerrou vendido a R$ 5,22, com recuo de 0,09, menos 0,18%. A divisa está no menor nível desde 14 de janeiro, quando tinha fechado em 5,21. O dólar acumula queda de 3,84% em maio e alta de 0,65% em 2021. No mercado de ações, o índice Ibovespa da B3 fechou aos 112.964 pontos, com alta de 0,87% nos primeiros minutos de negociação. O indicador chegou a cair 1,4%, mas começou a recuar-se, beneficiando pelas commodities internacionais que impulsionaram ações de empresas do setor de mineração. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou a liminar que obrigava a Prefeitura da capital paulista a distribuir tablets a estudantes da rede municipal em até 10 dias. Na decisão provisória de 26 de abril, o juiz Luiz Antônio Nócito Echevarria havia atendido um pedido da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal e determinado que o funcionário entregasse nesse prazo os tablets e chips já adquiridos. No entanto, o desembargador Nogueira Diffenthaler derrubou a liminar, acatando argumentos da Prefeitura sobre a necessidade de um prazo maior. O desembargador considerou que a entrega dos equipamentos em 10 dias poderia causar prejuízo ao erário, ou seja, danos aos cofres públicos. A Câmara dos Deputados concluiu a votação do marco legal das startups. O texto enquadra como startup empresas, mesmo com apenas um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na inovação, aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. A matéria será enviada à sanção presidencial, aprovada pelo Senado em fevereiro. O projeto de lei complementar retornou para a votação da Câmara dos Deputados para análise das modificações feitas pelos senadores. O Senado aprovou a medida provisória, que define a estrutura básica da Polícia Civil do Distrito Federal. A MP define que a organização básica do PSDF tem a seguinte estrutura: Delegada-Geral, Gabinete do Delegado-Geral, Conselho Superior, Corregedoria Geral, Escola Superior e até 8 departamentos. O texto vai à sanção do Presidente da República. A MP foi editada pelo Presidente da República para substituir 3 leis sancionadas pelo governo do Distrito Federal sobre a organização da Polícia Civil e que foram consideradas inconstitucionais. Pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, o tribunal entendeu que a competência sobre o tema é da União. Na decisão, o STF deu prazo de 24 meses para que a União regulamentasse o tema. A MP foi publicada em 4 de dezembro de 2020, 2 dias antes de o prazo acabar. Depois do intervalo comercial, tem Direito Imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje voltamos aqui com a minha coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratar de um tema muito mais relacionado ao direito urbanístico, que é a necessidade de flexibilização desse licenciamento, que veio inclusive com a resolução CGSIM 64 de 2020. Contudo, nós temos que trazer aqui para você que nos acompanha semanalmente que essa resolução não vige mais, ela acabou sendo aí revogada justamente por um conflito existente e até mesmo pelo fato de haver aí por parte dos conselhos, especialmente de arquitetura, a invocação de que essa possível simplificação iria trazer problemas, ou seja, precisamos de uma discussão mais abrangente na qual, de fato, se possa trazer para a sociedade aí todas as possibilidades necessárias no sentido de simplificar, mas em respeito especialmente à competência também que é do município. Essa é uma questão preponderante aqui. Nós temos uma resolução tratando de uma questão que é, na verdade, uma competência municipal que foi aí de alguma maneira preterida. Então, essa resolução que foi criada no sentido de tentar flexibilizar hoje não se encontra mais vigente, mesmo porque, ainda que tivesse o anseio de trazer a flexibilização, poderia tornar, de certa forma, aí, a situação um pouco complicada, enfim, poderia trazer alguns problemas. Nesse sentido, vale a pena, então, nós olharmos para essa resolução, mas com um olhar prospectivo para tentar, através dela, viabilizar, sim, a flexibilização e até mesmo trazer essa resposta social, mas de uma maneira que possa efetivamente garantir os direitos que se pretende resguardar. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço, esperando voltar aqui na próxima semana. Um abraço e até lá. O governo do estado vai investir 450 milhões de reais extras em habitação nos próximos 2 anos, isso para viabilizar a aquisição da casa própria a cerca de 30 mil famílias paranaenses. A iniciativa faz parte da nova modalidade do programa Casa Fácil Paraná e foi apresentada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior para deputados e empresários do ramo da construção civil, especialmente a camada de valor de entrada. A nova modalidade tem o objetivo de viabilizar a aquisição da casa própria para famílias com renda de até 3 salários mínimos nacionais, que compõem 90% do déficit habitacional do Paraná, segundo o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, feito pela Coapar
e também por prefeituras. Os recursos são do Tesouro do Estado. O saldo de empresas constituídas no Paraná no primeiro quadrimestre desse ano foi 20,5% superior ao mesmo período do ano de 2020. Os números levam em conta as aberturas e baixas ocorridas entre janeiro e abril, considerando pelo o apelo às empresas abertas. O percentual comparativo sobe para 27,46%. O relatório foi divulgado pela Junta Comercial do Paraná. Nesse primeiro quadrimestre, o saldo foi de 64.001 empresas contra 53.302 de 2020. Foram estabelecidos ainda 95.884 empresas, contra 75.228 no ano passado. As baixas, por sua vez, também tiveram crescimento. Este ano, 31.883 empresas fecharam, sendo que no mesmo período de 2020 foram 21.916, uma diferença de 45,48%. O governo do Paraná e a Coamo Agroindustrial vão ampliar a parceria institucional nos próximos meses. A cooperativa vai iniciar ainda neste ano a construção de uma fábrica de ração animal nas proximidades do atual parque industrial, isso no município de Campo Mourão, na região centro-oeste do estado. O investimento será de 81 milhões, com a geração inicial de 68 empregos diretos e outros 100 indiretos. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e por diretores da Coamo durante reunião no Palácio do Iguaçu. O Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, vai estudar uma alternativa viável para a cooperativa, para que ela possa usar no projeto parte do crédito que possui de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, relacionado a diferente e exportação. A Coamo é um patrimônio do Paraná. Nos orgulha com o seu trabalho, disse o governador Ratinho Júnior. O ambiente não está muito positivo para o líder do prefeito na Câmara Municipal de Curitiba, dentro do PDT. Comentários afirmam que o líder do prefeito na Câmara Municipal de Curitiba, Pierre Petroziello, deve mudar de partido nos próximos dias. Ele buscou orientação no Tribunal Regional Eleitoral para receber autorização com o objetivo de deixar o PTB. E tem dois caminhos: ir para o Democratas ou escolher uma sigla de esquerda, ideologia que ele defendia, segundo membros da nova executiva. As propostas são o DEM, levando o número de paranaenses para 6 na Casa de Leis na capital paranaense. Mas também Pierre Paulo pode fazer uma aposta e seguir o ex-senador Roberto Requião, MDB, na construção de uma nova identidade partidária. As obras de restauração da rodovia PR-487, também conhecida como Estrada Boiadeira, já ultrapassam 30% de execução física. O projeto de recuperação e implantação de 46 quilômetros de pavimentos da rodovia, localizada no noroeste do Paraná, segue em paralelo à construção de obras de arte especiais, viadutos e atividades e meio ambiente e também desapropriações. Em inspeção recente, a equipe de fiscalização da Itaipu percorreu o trajeto recém-implantado junto do município de Caraíma e aprovou esses trabalhos. A obra está gerando 280 empregos diretos e 40 indiretos, com 85% de mão de obra local, o que beneficia diretamente a população em torno do empreendimento. Esses investimentos são em parcerias com o governo do estado e a Itaipu Binacional.
Agora, dentro do caderno estadual, vamos ouvir o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel. Ele tem uma informação importante e responde por que a capital paranaense é uma das capitais que mais vacina tem aplicada contra o Covid na sua população. Vamos ver. Nossos servidores públicos da área de saúde têm feito um trabalho há já mais de 12 meses no combate à pandemia e agora, na vacinação, eles têm feito um trabalho muito forte de vacinação. Já foi dito que nós, se chegarmos com uma grande quantidade de vacinas, podemos vacinar 20 mil pessoas por dia em cima da nossa estrutura de saúde que nós temos. Então, eu quero aproveitar para valorizar esses profissionais. Todos, desde os enfermeiros, os médicos, os dentistas, os apoiadores lá da ponta, têm se destacado para fazer todo o controle de fila, toda a triagem, todo o cuidado, o armazenamento da vacina. Lembrando que só Curitiba, no estado do Paraná, está vacinando com a vacina da Pfizer, por causa que ela precisa de um manejamento específico, um armazenamento específico em congeladores que resfriam muito mais, e uma solução em soro específico até chegar no braço do cidadão curitibano, além da AstraZeneca e da Coronavac, por óbvio. Então, a solução e o fruto dessa boa ação em Curitiba, da boa vacinação, e todo mundo que tem ido vacinar, e eu pergunto a você que tem uma mãe, um avô, um tio, um marido, uma esposa que foi vacinar, o atendimento de primeira linha que estão tendo os profissionais da saúde da cidade de Curitiba, no cuidado, na transparência, mostrando a ampola, fazendo a vacinação. Esse é o grande segredo da vacinação de Curitiba. Depois do intervalo? Depois do intervalo tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Hoje eu quero tratar com vocês sobre os municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 5.700 municípios, governados por prefeitos e com responsabilidades locais. Esses municípios têm realidades diferentes. Aqueles maiores municípios, como as grandes capitais, eles têm uma arrecadação própria, maior, dependem menos do governo federal do governo estadual. Já os municípios com menos de 100 mil habitantes, que representam metade do povo brasileiro, mais de 100 milhões de pessoas, eles têm uma dependência muito grande da arrecadação feita pela União e pelos estados. Por quê? Foi feito um sistema que todo o dinheiro arrecadado nos municípios, porque a vida é lá, vai até Brasília ou vai até o estado, lá eles pegam esse dinheiro e redistribuem conforme as leis vigentes. Uma parte para o Judiciário, uma parte para o Tribunal de Contas, uma parte para o Ministério Público, uma parte para eles, o governo federal,
uma parte para o governo municipal, uma parte para o governo estadual. Desse bolo volta para o município um dinheiro. Só que esse dinheiro volta carimbado. Mas tem duas coisas que são necessárias, na minha opinião, como qualidade de ensino, que não é aceito tanto pelo governo federal como pelas milhares de normas que estabelecem recursos para os municípios. Uma delas é a alimentação escolar. Não é considerado como um fator importante na educação, porque você não pode usar dinheiro para alimentação escolar dentro daqueles 25%. Porque o governo federal manda um dinheiro para os municípios para alimentação escolar. Sabe quanto ele manda para uma refeição diária por aluno? Para o ensino fundamental? 32 centavos. A mesma coisa o uniforme escolar. Se o uniforme escolar não fosse algo importante dentro do processo de ensino, as escolas privadas não teriam uniforme escolar. E ele tem um caráter democrático extraordinário, porque ele evita que as pessoas mais carentes sejam confrontadas com os alunos que têm melhor renda. Ou seja, um aluno vai para a escola de chinelo de dedo e outro vai do tênis na moda. Então o uniforme escolar é democrático, necessário, mas também não é considerado como uma melhoria do ensino. E aí, se o prefeito quiser fazer o uniforme escolar, ele vai ter que ir lá buscar aquele dinheirinho lá do recurso livre. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou o projeto de lei que veta a entrada de grandes navios com 40 mil toneladas ou mais no centro histórico de Veneza. O documento recebeu 370 votos a favor, 16 contrários e registrou 29 abstenções, todas do partido de extrema-direita. Irmãos da Itália, FDI, e já entra em vigor. O texto tem como base um decreto-lei, uma espécie de medida provisória que foi firmada pelo governo italiano no fim de março. Ele já havia sido aprovado no Senado, 166 votos a favor, nenhum contra e 26 abstenções. Em abril, o decreto-lei foi publicado oficialmente em 1º de abril e dá 60 dias para a autoridade do Sistema do Mar Adriático Setentrional lançar um concurso de ideias para escolher uma solução definitiva para um problema histórico da cidade. O exército israelense continuará com os bombardeios na faixa de Gaza, enquanto os disparos de foguetes lançados do território palestino para seu território não cessarem, anunciou o ministro israelense da Defesa, Benny Gantz. O exército continuará atacando para garantir uma calma total e duradoura, disse Gantz, em visita a uma cidade israelense perto da faixa de Gaza. Segundo nota divulgada pelo Ministério, apenas quando tivermos alcançado esse objetivo poderemos falar de trégua, acrescentou. A União Europeia recorreu à justiça belga para reforçar o laboratório AstraZeneca a entregar antes do fim do ano 90 milhões de doses de vacina anti-Covid, ainda não distribuídas no primeiro trimestre, anunciou a Comissão Europeia. Queremos que a Corte ordene à empresa que entregue 90 milhões de doses, além das 30 milhões que distribuiu no primeiro trimestre. A afirmação é do porta-voz da instituição. A AstraZeneca havia se comprometido a entregar 20 milhões de doses nos 3 primeiros meses do ano. O governo de esquerda da Espanha aprovou a reforma do Código Trabalhista, anunciado no início de março, para conceder automaticamente o status de empregado assalariado a motoristas de entrega em domicílios usados por aplicativos como Uber Eats ou Delivery. A Espanha se torna a vanguarda da legislação internacional. Não há país no mundo que se atreveu a legislar sobre esse assunto, disse a ministra do Trabalho, Yolanda Dias, em coletiva de imprensa. As modificações serão publicadas nos próximos dias no boletim oficial e as empresas terão 3 meses para aplicá-las. O parlamento francês aprovou o projeto de lei que estabelece a saída progressiva do estado de emergência e que incluiu a criação de um polêmico passe sanitário para poder ingressar em determinados lugares. O texto foi aprovado em primeira votação por 208 deputados a favor e 85 contrários.
O projeto segue para o Senado em 18 de maio. Estabelece um período de transição de 2 de junho até o fim de setembro, durante o qual o governo pôde continuar exercendo os poderes de polícia, da saúde, que a oposição e alguns defensores das liberdades públicas consideram exorbitantes. Depois do intervalo comercial, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço a todos, a você também, Zé Domingos. Outro para você, Biro, e a todos. A rodada de amanhã, Zé, rodada que vai definir os 8 classificados. Poderemos ter surpresa? Você ontem abordava até a respeito do próprio Londrina. O Londrina vem de 3 partidas seguidas, 3 vitórias, Zé. O Londrina praticamente com esta vitória frente ao Atlético Paranaense definiu a sua passagem para a fase seguinte e poderá surpreender, porque o Londrina, eu com toda a aprendiza de futebol que tenho ao longo dos anos, não consegui entender a sequência de empates do Londrina. O Londrina tem um bom time, tem bons jogadores, alguns jogadores que são acima da média em termos de futebol paranaense, em termos de uma Série B de brasileiro. O caso do Luiz Henrique, lateral esquerdo, do Adenilson, meio-campista, número 10, de um atacante muito interessante que joga na frente, que me foge o nome no momento. É um bom time. Talvez tivesse problemas de ordem técnica. Mudou, veio o experiente Roberto Fonseca e o Londrina se encontrou, vem aí de vitórias seguidas, resultados importantes, e o Londrina passa a ter uma nova configuração em termos do campeonato regional. O atacante que você fala é o Douglas, me lembra o Gustavo Santos aqui. Douglas, exatamente este. Muito bom jogador, ele se posiciona, cai para os cantos do campo, tabela bem, tem presença diária, é muito bom jogador. Então este time do Londrina, prestem atenção, para a fase seguinte ele vai chegar, será um potencial, sem dúvida nenhuma, com grandes possibilidades de chegar à linha de decisão do campeonato estadual. Você parou para pensar que Curitiba e Atlético podem ficar de fora da outra fase, caso sejam derrotados? Né? Sim, nós até abordamos este assunto nas nossas participações nas programações da Rádio Cidade, dizendo que, dependendo da combinação de resultados, o Atlético e o Curitiba poderão até ficar de fora da fase seguinte. Acho difícil isto, mas tudo pode acontecer. Agora, quero fazer um toquinho rápido. Manda quem pode e obedece quem precisa. É um velho dito popular. Por que eu o coloco? Porque a Federação Paranaense mandou os jogos para 11h30 da manhã de sábado. Os clubes não queriam, mas os clubes, o que tem que fazer? Obedecer. Quem manda é porque pode e obedece quem precisa. Depois dessa, um forte abraço, até a próxima. Um abraço, Zé Domingos. Outro para você, Biro, um abraço a todos e até a outra. Estamos encerrando mais uma vez o jornal da Central TV Brasil e da Top TV, agradecendo a sua recepção. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.